Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio aí do Gestão e Dados. A ideia aqui, como sempre, é descomplicar a comunicação aí entre a área de negócios e a área técnica e de dados e permear todos os temas que possam ajudar tanto um lado como o outro ali, mas sempre falando bastante de negócios também e com o mínimo viés técnico possível aqui. Obviamente a gente entra ali, como todos sabem, os outros episódios ali acabam entrando um pouco na parte técnica, mas traduzindo isso de uma forma bem leve para negócios aí, né? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Ian Lopes. Eu vou deixar que ele se apresente daqui a pouco, mas enfim, ele é professor, já atuou em experiências e atua em experiências profissionais aí com dados, bastante voltado à parte de estatística, enfim, a parte de modelagem de dados para resolver problemas aí de negócios de uma forma geral. Ian, seja muito bem-vindo aí, é bom tê-lo aqui conosco, fica super à vontade aí de se apresentar. Eu sei que você dá aula, a gente já conversou um pouco, mas enfim, eu vou deixar você falar aí. Pode se apresentar pros nossos espectadores aí. Mário, eu que agradeço pelo convite aí para a gente bater um papo sobre gestão e dados. Cara, eu sou o professor Ian, né? Sou formado em economia. É muito interessante a minha trajetória porque desde a graduação eu tenho equilibrado a rotina acadêmica e profissional, né? Comecei a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade e eu tinha muita dificuldade para me encontrar, né? Encontrar aquilo que eu realmente gostava de fazer. E durante a trajetória ali na graduação, eu passei por bancos, consultorias, né? E eu gostava muito de trabalhar resolvendo problemas, né? E nenhuma dessas minhas experiências eu tive a oportunidade de trabalhar com isso diretamente, né? E aí no último ano de faculdade, eu comecei a lecionar uma disciplina de reforço chamada econometria, né? E eu dei essa disciplina de reforço por um ano, gostei de dar aulas, tive bons feedbacks, né? E aí eu resolvi fazer mestrado, né? E aí eu entrei no mestrado em administração. E por que a migração da economia para a administração? Eu tinha a falta de ter disciplinas de empreendedorismo, de negócio. Economia é muito governo, políticas públicas, monetária, né? E eu queria aprender um pouco mais sobre negócio, sobre administração. E aí fiz o mestrado. Finalizando o mestrado, eu comecei a dar aulas, né? Comecei a minha primeira experiência profissional como professor e dei aula por um tempo, depois comecei a trabalhar numa empresa, numa área de dados mais focada com malha aérea, né? Então, trabalhei na Gol Linhas Aéreas como analista sênior de planejamento de malha, onde eu tinha que produtizar coisas para o time ali usando dados, né? Fiquei por 2 anos na Gol, passando da Gol, entrei como coordenador da área de dados do Enjoei, né? Fiquei por 2 anos também no Enjoei. No Enjoei eu coordenava um time que atendia as áreas de negócio, né? Então nós éramos uma área mais tech, né? Mais focados ali em SQL, Python, Tableau, né? Mas a gente tinha que atender a área de negócio, suportar a área de negócios, respondendo perguntas, né? Trazendo KPIs e etc, né? Então, acho que esse é um pouco da minha trajetória. Só um ponto interessante, né? Que eu fiquei por 2 anos no Enjoei, como eu comentei, mas aí eu decidi novamente me dedicar à área acadêmica, né? Então, legal. Desde 2025, né? Do começo do ano agora, de 25, eu resolvi me dedicar 100%. Hoje eu sou professor do IBMEC e professor da FECAP também. Eu leciono disciplinas de estatística e também na área de tecnologia, né? Então, dou aula de SQL, de Python e Power BI, no caso ali da FECAP, né? Então, tenho me concentrado nessas disciplinas. A gente abriu um curso agora na FECAP, um curso mais focado em dados e inteligência artificial aplicada a negócio, né? Legal. A gente começa a primeira turma agora entre fevereiro e março ali na FECAP. E é assim que eu estou levando a vida atualmente, né? Legal, legal. Muito bom, Ian. Muito bom. Mestrado, doutorado, prática de mercado, trabalhou olhando malha aérea da indústria da aviação aí. Pô, acho que você vai ter bastante coisa para compartilhar com o nosso público aqui, né? Eu quero começar aqui, Ian, aproveitando a sua experiência aí acadêmica e
e a sua passagem também por empresas, aí como você falou, a Gol, a Enjoei, e sempre olhando como ajudar negócios e utilizando dados para isso daí, né? Eu vejo hoje muita gente querendo migrar ou dar uma pivotada na carreira, né? Para a área de dados. E aí eu vejo isso em praticamente todas as verticais de negócio, que é aquele profissional ali que ele começou a carreira dele na logística, ele começou a carreira dele ali em vendas, em financeiro, em marketing, só que ele tá olhando ali, ele fala assim, pô, eu gostaria realmente de me tornar uma pessoa de dados da área que eu tô. Não efetivamente ser o analista transacional ou operacional ali, por exemplo, de logística. Eu quero continuar em logística, só que eu quero ser um indivíduo que vai entregar soluções por meio de dados, né, para a área de logística, por exemplo. Como é que você vê isso? E qual que é vamos falar assim, qual que é a visão que você daria para essas pessoas? E eu tô vendo esse movimento se intensificar nos últimos anos. Bastante gente buscando migrar a carreira para a área de dados, né? Enfim, aproveitar a sua parte acadêmica aí e a não acadêmica, vamos falar assim, a de mercado aí. Como é que você orientaria? Quais as dicas você daria para essas pessoas? Legal. Mário, excelente pergunta. Quando eu estava no Enjoei, né, eu contratei pessoas formadas em letras, né? E não foi uma, foram duas pessoas, né? Mas como assim? O que letras tem a ver com dados, né? Essas pessoas sabiam ali o básico de SQL, um pouquinho de Python, né? Cursos online e tal, mas não tinham aquela vivência profunda na área de dados. Só que, por que contratar essas pessoas? Porque essas pessoas sabiam fazer perguntas. Essas pessoas tinham pensamento crítico, o que é muito difícil você desenvolver nas pessoas, não é? Sim. Pensamento crítico, raciocínio lógico, não é uma coisa que você desenvolve em 2 dias ou um curso de 1 mês, né? Isso é uma coisa que você precisa... É um processo, e não é um processo tão simples assim. Sim. A parte mais hard, saber fazer ali um código SQL, um Python, mexer no Power BI, é vivência. Ela vai pegar. Se ela souber fazer boas perguntas, ela vai conseguir usar as tecnologias como uma costureira que está tentando construir ali uma jaqueta, né? A costureira pega a agulha, pega as linhas, né? E começa a costurar a coisa. Mas o que ela quer formar? A jaqueta, não é? Então, as pessoas, essas meninas, né? Essas profissionais que nós contratamos lá no Enjoei, elas sabiam fazer perguntas, né? E aí elas foram, dia após dia, deslanchando, né? Na parte mais hard. Bem. Foram super bem na Tá. parte mais hard. Por quê? Elas sabiam onde queriam chegar, né? E, cara, hoje há uma dificuldade absurda em contratar profissionais, né? Desde analista júnior. Hoje a gente pega, se você abrir o LinkedIn, você vai ver uma porção de vagas na área de dados, mas é muito difícil contratar. E por que difícil? Às vezes você passa um case para a pessoa hoje joga ali no chat GPT e o case está feito. Tá feito. E aí quando você chama para uma conversa, você começa a perguntar as questões de negócio para tentar sugar o raciocínio lógico, o pensamento crítico da pessoa, não sai nada. Não é? Então, há uma dificuldade muito grande nas empresas em contratar profissionais. Então, voltando à sua pergunta, né, as pessoas que estão na área de logística, estão em outras áreas, que querem migrar para a área de dados, como é que eu vejo isso? Né? Eu vejo isso como um ponto muito positivo, desde que essas pessoas tenham raciocínio lógico, pensamento crítico na área em que atuam. Né? Então, se a pessoa trabalha na logística e ela sabe fazer perguntas da área que ela trabalha, eu acho que é um grande início para ela migrar para a área de dados. Né? Todo mundo sabe trabalhar com dados de alguma forma. Pega um Excel, seja no Excel, né? O Excel é a forma mais básica ali, né, de trabalhar com dados. Essas pessoas acabam se virando. Né? A questão é que quando você vai para uma empresa maior, né, tem banco de dados, não dá para processar no Excel, então você tem que recorrer a um Python, a um Power BI para visualizar, ou um Tableau. Então, começa a ficar... a empresa começa a exigir tecnologias que não são mais aquelas tão simples. Né? Sim. Então, se essas pessoas sabem fazer perguntas e já constroem essas coisas no Excel, elas podem facilmente migrar
para plataformas um pouco mais sofisticadas e se desenvolver na área, né? Legal. Não, de certa forma, então, se ela já acaba ali fazendo de uma forma mais empírica a análise de dados ali, sem ser uma pessoa de dados, ela provavelmente já tem uma vocação para Exato. Para isso daí, né? Um ponto importante é que a pessoa precisa entender a empresa que ela trabalha, né? Porque tem empresa que decidiu verticalizar e outras empresas deixar o processo mais horizontal. O que eu quero dizer com isso? No Enjoei, por exemplo, a gente tem a área de dados mais centralizada. Então, as outras áreas da empresa demandam da área de dados. Perguntas e enfim. Outras empresas resolveram colocar analista de dados dentro dos times. Democratizar. Isso. Quando eu estava na Gol, por exemplo, eu fui contratado para trabalhar com dados dentro da área de malha aérea. Então, eu era aquela pessoa que trabalhava os dados para responder, poxa, quanto tempo leva um voo de Congonhas ao Santos Dumont em alta temporada, em dias chuvosos? Então, qual é o tempo que eu preciso planejar essa rota? Então, eu era essa pessoa que trabalhava com os dados dentro dessa área específica. É descentralizado daí. Descentralizado. Então, a pessoa que quer migrar para a área, ela precisa entender como a empresa dela se organiza nesse sentido. Legal, bacana, bacana. Bom, uma pergunta que eu gosto bastante de fazer aqui, acho que fiz para todos que passaram por aqui, e está na linha do que você já trouxe de resposta da primeira pergunta, né? Eu noto que existe um desafio real dentro de todas as empresas na fluidez e na comunicação entre o que negócios quer, imagina e deseja em relação ao que a área de dados entende, produz e entrega para a área de negócios, né? E eu já vi assim, atritos e desafios em vários sentidos, né? Comunicação, método de trabalho e por aí vai. E aí até para os que estão querendo migrar e para os que não estão querendo migrar, baseado até na experiência, nas experiências que você já teve aí, Ian, como é que você acha que é um modelo legal de trabalhar isso para dar fluidez nesse processo? Legal. Boa pergunta, Mário. Eu acredito muito na simplicidade das coisas, né? Eu acho que a gente às vezes quer deixar o processo muito sofisticado. Quem é da área mais tech, né, começa a falar palavras difíceis que muitas vezes a área de negócio não entende. Interessante, vocabulário. Então, a gente precisa deixar o processo um pouco mais simples, né? E mais direto, mais objetivo. O que eu acredito muito é no seguinte, né? Eu acho que eu sou um cara que acredito em perguntas. Eu acho que a área de negócio precisa... não que ela vai entender como é que o trabalho vai ser feito ali na questão do código, mas ela precisa deixar clara a pergunta que ela quer responder, né? Ou as perguntas. Porque às vezes eu quero responder o faturamento no próximo TRI. Mas, poxa, é uma pergunta tão genérica, não é? Então, eu acredito numa pergunta maior e dessa pergunta maior, quais são as perguntas que a gente consegue derivar para responder usando dados, né? Então, eu acho que é transformar tudo em perguntas e aí você facilita todo o processo. A galera de dados, né, há uma dificuldade, né, da gente conseguir traduzir o que a gente fez em uma coisa simples. Eu sempre falo isso para o meu time, né? Você produziu toda uma análise ali, é muito complexa, né? Teve vários caminhos, várias decisões que você precisou tomar no processo. A gente que trabalha com dados sabe disso, né? Que são detalhes, né? Que você precisa tomar ali de decisão para construir sua análise. Mas muitas das vezes a área de negócio ela não quer entender os processinhos que você fez. Por que você usou isso aqui e não usou aquilo? Ela quer responder a pergunta. Nós, como área de dados, né, a gente precisa tentar mostrar para a área de negócio a resposta da pergunta. Sim. E não o processo. Porque se você tentar explicar o processo, a pessoa vai se perder. A área de negócio vai se perder. Porque ela vai tentar tirar as dúvidas do processo e não da pergunta que ela gostaria de responder, né? Então, há uma dificuldade porque o time de dados
tende a criar... a tendência é criar apresentações muito robustas para tentar explicar o processo, porque levou tempo e tal, e a galera tem aquela necessidade de mostrar que demorou, que foi pesado, mas a área de negócio muitas vezes só quer responder a pergunta. Para tomar a decisão, qual é a próxima, sabe? Então, eu acho que se a gente deixar esse processo um pouco mais simples, a área de dados entender que a nossa função é responder perguntas para a área de negócio ou com a área de negócio. Eu falava isso muito no meu time. Não é só nós como área de dados, não é só receber a demanda e entregar como se fosse pastel. Isso é legal, isso é bacana. A gente precisa construir com a área de negócio. Né? Então, mas essa construção, é como eu falei, né? Não precisa passar o detalhe do detalhe para a área de negócio. A área de negócio só quer a resposta para tomar a decisão. Então, existem algumas decisões dentro da área de dados que a gente vai ter que tomar como área de dados, não é? Para responder aquela pergunta. Então, acho que é o que eu brincava muito, né? A área de negócio, ela muitas vezes ela não sabe qual é a diferença de um quartil para um percentil, mas nós temos que saber. Sim. Né? Mas por que você usou percentil e não usou quartil? Mas nós, como área de dados, temos que saber para entregar a melhor resposta. E é só isso. Né? Então, eu acho que a gente precisa deixar o processo um pouco mais simples, mais leve, mais fluido, e aí o negócio encaixa. Né? Acho que é isso. Legal. Na linha do que você está trazendo aí, Ian, então, me parece que um profissional que possa ser tido como um profissional mais completo na área de dados envolve aí um conhecimento mais múltiplo, né? Porque você tocou aí na questão da estatística, por exemplo. Geralmente, e é normal isso, que várias das perguntas que eles estão trazendo para a área de dados, o fato de você conhecer conceitualmente estatística responde, se não todas, mas talvez a maioria das respostas, sem precisar explicar estatística. Exato. Fala um pouco disso. E é uma coisa até interessante, né? Porque se você pegar hoje os cursos que são oferecidos aí no mercado, há um foco muito grande em Python, SQL, né? No hard ali, né? Da programação em si. Mas eu acho que tem uma coisa que é tão importante quanto, ou até mais, né? Que é a questão que eu comentei no início. Raciocínio lógico, pensamento crítico, saber fazer perguntas, que não é uma coisa que você aprende de um dia para o outro. Ali, não. Né? Então, eu acho que um profissional de dados hoje, ele precisa, claro, entender como é que faz, como é que eu vou programar isso aqui, né, para a linha de código para responder a pergunta, mas ele precisa ter as outras skills para suportar todo o processo. Né? Então, toda a soft skill, mas também hard skill conceitual, lá, de estatística, muitas vezes até de economia mesmo. Depende da análise que ele vai construir e do departamento que ele trabalha. Então, ele precisa dessa bagagem para poder responder a pergunta da área de negócio. Né? Então, não é só programação ali, eu sei a parte tech, então tá tudo certo. Não, cara. Acho que hoje o mundo demanda outras coisas do profissional de dados. Né? Então, é muito mais do que isso. Tá? Exato. Na linha do que você está colocando, eu vejo assim, a tecnologia está avançando muito rápido. Vide os últimos anos aí, depois que a IA realmente estourou aí, tá estourando e continua estourando aí até o presente momento, né? E isso me passa a percepção de que o hard skill ele vai ficar cada vez menos relevante. Significa o quê? Que talvez se eu souber explicar para uma plataforma, por exemplo, de codificação, seja ela qual for, o que eu desejo e oferecer o dado como matéria-prima para ela, muito provavelmente tudo que me é exigido de linguagem técnica, seja SQL, seja Python, seja o que for, talvez a plataforma, para não dizer que ela vai entregar isso pronto,
ela vai entregar praticamente pronto. Entretanto, todavia, se você não souber pedir o que você quer, o código não vai sair pronto. Aonde eu quero chegar? E aí eu queria ouvir também sua opinião. Ou seja, que nos próximos anos o mundo caminha muito mais para uma exigência voltada a disciplinas que não é programação. Elas não deixam talvez de ser técnicas, por exemplo, como um estatístico, um economista ou um matemático. Mas saber estatística para você perguntar para a plataforma de inteligência artificial com o conceito estatístico integrado na sua gramática de pergunta vai ser infinitamente mais importante do que você saber escrever Python, por exemplo, ou SQL. Faz sentido isso? Total. Cara, não adianta jogar contra a IA, né? Tem gente que fala assim, poxa, a IA vai roubar meu emprego, né? Vamos acabar com isso aqui. A gente tem que saber usar isso daí. Não me incomoda, quando eu trabalho na empresa e faço algum projeto, eu não me incomodo as pessoas usar. Só que elas precisam usar corretamente. Eu acho que, falando da área de dados, a gente ainda vai precisar muito do engenheiro de dados para fazer a ingestão correta, de ter os dados... O pipeline. Né? Isso. Ter o dado mais correto possível, mais estável possível, para o pessoal que faz a análise poder trabalhar. A pessoa que faz a análise, ela, como você pontuou, ela pode pegar esse dado, jogar em uma plataforma e perguntar alguma coisa em cima desse dado. E aí, toda a competência de fazer a pergunta está nessa pessoa. Se ela não sabe fazer a pergunta, se ela não tem raciocínio lógico, pensamento crítico, ela não vai conseguir chegar em excelentes respostas, mesmo tendo uma plataforma infinitamente boa, né? Então, o que eu quero dizer o analista de dados, a pessoa que trabalha com dados, não depende só de entender Python, SQL. Ela precisa ter skills para poder fazer perguntas corretas, né? Independente se é ela que vai produzir análise ou se ela vai perguntar para a inteligência artificial, ela precisa ter a competência de fazer essas perguntas, né? É esse o ponto que eu quero chamar a atenção. E, como eu comentei no início, e é essa a dificuldade de a gente encontrar profissionais no mercado hoje. Esse é o ponto, né? Que saibam fazer perguntas, né? Que entendem como eu devo usar a estatística, como eu devo usar a economia para responder perguntas, né? Então, essa é a grande dificuldade que nós temos hoje na área de dados, na hora que vamos contratar pessoas, né? É bacana porque a nossa conversa aqui, ela tá fluindo onde uma pergunta aqui tá puxando a outra, né? E eu quero trazer aqui ainda nessa linha, então, mais galgando um pouco mais o organograma e talvez até puxando um pouquinho a IA aqui para a conversa, para a mesa. Eu tenho ouvido ultimamente que existe uma desconexão de compreensão entre a alta liderança e o restante da empresa. Sobre vamos falar assim, adaptar a empresa para os próximos anos, aonde os processos de trabalho eles vão ser profundamente modificados pela tecnologia e pelo dado. E aí, seja por agentes de inteligência artificial, seja por agentes de conversa de linguagem natural por meio de respostas. Como é que você vê isso? Eu acho que o mundo, talvez a parte acadêmica, talvez isso acaba vindo para o professor, né, Ian? O pessoal que está no dia a dia ali trabalhando nas empresas, eu acho que o bacana de dar aula, acho que é isso, né? Eu acho que eles acabam trazendo para você dados reais do mundo real do que está acontecendo. E nessa parte aí da desconexão entre a compreensão da alta liderança em relação a essa transformação que o dado efetivamente está provocando na companhia, só que são eles que liberam o budget, são eles que têm ali o poder de acelerar ou brecar isso.
onde corre o risco de uma empresa perder o timing, ou efetivamente até a desmotivação de um profissional, né? Como é que você vê isso? Primeiro que assim, hoje há uma certa pressão da alta liderança em precisamos construir projetos usando inteligência artificial. Só que as pessoas precisam pensar que para que usar inteligência artificial? Né? Qual é o ganho que isso vai me trazer? Às vezes, não preciso usar IA. Se eu usar construir um processo mais simples aqui, um códigozinho no SQL, resolve o problema. Podemos usar desde que isso nos traga valor, né? Faça sentido. Faça sentido. Uma coisa interessante que eu queria trazer aqui com você é que tem um autor chamado Tisi, da área de administração estratégica, que ele diz o seguinte, veja, a tecnologia por si só não resolve nada. O que é importante para a empresa são os ativos complementares. A tecnologia, sim, ela é importante, mas por si só não traz valor nenhum. O que são esses ativos complementares? Eu vou dar um exemplo aqui do Mercado Livre. Legal. O Mercado Livre, ele usa tecnologia pra caramba, não é? Só que quais são os ativos complementares do Mercado Livre? Olha todo o sistema logístico que o Mercado Livre criou. Conhecimento de logístico. Né? Então, olha a malha logística do Mercado Livre. A tecnologia é importante para mostrar para o cliente onde a mercadoria dele está, em qual prazo vai chegar, calcular o frete, etc, etc. Isso é importante. Mas toda a malha logística é o que, de fato, é o que também traz valor para o Mercado Livre. Esses são os ativos complementares que o Tisi fala. Então, quando você fala, inteligência artificial, pô, legal, tecnologia, bacana, mas e os ativos complementares da tua empresa? Para você trazer, para você captar valor no mercado. Isso é importante. E muitas vezes até mais do que a própria tecnologia. Sim. A tecnologia é só uma ferramenta. Né? E uma coisa legal também, o próprio iFood, ele criou a sua própria inteligência artificial. Eu vi isso daí. Porque, veja, se eu tenho uma empresa e todos os meus profissionais utilizam o ChatGPT ou qualquer outra IA que tem por aí, qual vai ser o meu diferencial competitivo se todos os meus analistas, se todos os meus profissionais buscam informação em uma inteligência artificial que qualquer um pode usar? Sim. Então, vai ser difícil a gente ter um diferencial competitivo em relação a outras empresas. E aí, quando você pega o iFood criando a sua própria IA, usando os seus próprios dados para construir coisas, o iFood ele quer ter o seu diferencial competitivo, né, em relação aos concorrentes que tem no mercado. E aí, nesse caso, na linha da minha pergunta, é um exemplo onde não tem o problema da liderança que eu comentei. Exato. Né? E talvez seja por conta que é interessante, essas empresas que nasceram tech para resolver problemas não tech, elas têm muita maturidade de gestão intrusivamente colocado ali nos processos do dia a dia da empresa. É algo natural, né? O que não é natural para empresas que não nasceram tech, né? Que nem o Uber. Uber é uma empresa tech que nasceu para resolver problemas de logística de pessoa, mas eles nasceram tech. Né? Essas empresas que nascem, né, que são as empresas nativas digitais, né, elas têm uma tendência em ser mais data-driven, né? Sim. As empresas que nascem mais ali no chão de fábrica, elas têm uma dificuldade maior, têm uma alta liderança que acreditam muito no feeling, né? E quando você fala, não, mas o caminho é esse. Não, mas eu acredito nisso e não nesse que você está me mostrando. Fica muito mais difícil você introduzir uma cultura de dados ali, você mostrar qual é o caminho usando dados. As empresas que nasceram, né, na tecnologia, né, usando tecnologia, isso é muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu fui ao longo da minha trajetória acadêmica de mestrado, eu fiz uma pesquisa no Nubank. Nubank nem era o que é hoje. Que legal. Né? E eu fui no Nubank conhecer, poxa, uma empresa nascer e um banco para competir com Itaú, Santander, tem que ser meio maluco, né? Imagina, eu não teria essa coragem de começar um banco para competir com essa galera que financia a dívida pública do país. O Vélez e a Cristina foram corajosos. Ali. Foram incríveis. Hoje a empresa está indo para os Estados Unidos. Olha onde eles chegaram. Mas por quê? Resolvendo o problema. É o que eu disse. Dados, eles têm uma cultura de dados muito forte, mas eles têm por objetivo a resolução de problema. Esse é o ponto. Né?
Sim, sim, sim. E para essas que não nasceram tech, né? Qual que é a dica que você pode dar? Falar assim, pô, eu reconheço que eu não sou tech, não nasci tech, sei lá. E eu sou uma indústria de alimentos, só que eu tenho 50 anos, sei lá, eu tô colocando hipoteticamente qualquer exemplo aqui, né? O que você recomenda aí, de novo, explorando um pouco a sua parte acadêmica aí, o que você recomenda para essas empresas fazerem uma transformação de mindset mesmo em relação a isso? Legal. Cara, há um tempo, cerca de 6, 7 anos, talvez, acho que por aí. Eu fiz um trabalho de consultoria numa empresa que fabrica pães congelados, Olha em aí. Itapevi. Era uma aluna, que a mãe dela é super empreendedora, e aí foi crescendo, 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 e para que dados, sendo que eu estou crescendo, estou formando meus clientes aqui, e ela não conseguia responder números básicos, assim. Ela tinha na cabeça faturamento, essas coisas do tipo, mas e o faturamento quebrado, né? Quanto sobra na última linha? Para onde está indo a grana? Ela não tinha as respostas. Né? Como começar uma cultura de dados numa empresa como essa? Né? Boa, boa. Bom exemplo. Cara, foi um processo muito difícil. Eu fui contratado para isso e a gente começou da forma caseira. Vamos começar a levantar tudo em Excel mesmo. E a gente foi construindo bancos de dados usando arquivos CSV, fui reunindo. Comecei a fazer algumas análises ali, inicialmente no Excel mesmo, usando um Python, mas nada tão complexo, para depois criar uma visualização no Power BI. Né? Então, o final do meu trabalho foi criar um Power BI ali, um dashboard, para ela monitorar os KPIs e eu, como consultor, entender a saúde da empresa. Né? Mas onde estavam esses dados? Em planilhas em Excel. Né? Então, não tinha banco de dados, não tinha como construir. E sistemas transacionais? Sistemas totalmente caseiros, assim, uma super dificuldade para exportar informação, para conectar via API. Uma empresa totalmente caseira mesmo. E não faturava pouco, tá? Então, assim, hoje a gente acha que, poxa, muitas empresas têm dados. Cara, toda empresa tem dado. Todas têm. Só que não extrai valor. Desde a padaria, mas não extrai valor. Né? Então, muitas das vezes não adianta você vir com uma coisa tão sofisticada, porque a empresa não dá para aplicar na empresa ali. Não adianta vir com uma cloud e tal. Cara, não dá. Então, você tem que começar ali fazendo a engenharia mais caseira mesmo, para no futuro chegar nesse patamar. O grande problema da empresa é que ela estava super endividada, ela começou a misturar PF com PJ. Aí é problema de gestão, né? E aí é uma questão de gestão. Sim. Agora, na parte de dados a gente resolveu. Sim. Né? A gente conseguiu conciliar isso aí. E qual foi o feedback dos gestores, dos sócios, quando vocês saíram do outro lado? Vocês começaram a entregar dados? Porque eu na linha do podcast aqui, né? Gestão e dados. Olha que interessante esse exemplo que você trouxe, ele é muito legal. Porque você começa a história desse case aonde praticamente não existia dados ou nem se tinha ideia do quão importante isso era. Seja um trabalho feito por Excel, CSV, de uma maneira muito, vamos falar assim, caseira, mas vocês saíram do outro lado com dados e certamente provocou uma sensação na empresa e principalmente na liderança e nos sócios. Como é que foi esse antes e depois em relação a isso daí? Quando eu fiz a primeira reunião mostrando os indicadores que eu montei para ela, e aí pensa, são pessoas simples, que não entendem, que não sabem o que é o KPI. Tá. Você precisa falar de uma forma um pouco mais simples, né? Mas o resultado foi, eu não acredito que eu gasto tudo isso. Meu Deus, né? Um certo desespero, né? Do tipo, nossa, o que a gente está fazendo com a empresa? Porque eles não tinham ideia dos números. Sim. Eles tinham um achismo ali, mas o número eles não tinham. E aí quando eu mostrava esses números, o espanto tomava conta de toda a gestão da empresa. Não é? E é isso que acontece muitas vezes com pessoas que não trabalham os dados.
elas vão ali, vão até onde dá e muitas vezes vão à falência, né? Muitas vezes não tem como salvar o negócio, porque dados, ele é... Eu costumo falar que dados é o novo petróleo ali, né? Sim. A gente precisa trabalhar esse dado para chegar do outro lado, né? Para ter a informação e tomar decisão. Essas pessoas não tinham nada. Ela tinha o petróleo bruto ali, Sim. bem bruto. Sem estratificar, né? E aí, depois de toda essa extração, é o espanto, né? Meu Deus, eu não acredito que eu gasto tudo isso. Né? E é essa reação da galera quando vê o número, né? No final. Tá. Legal. Isso me remete aqui a uma outra pergunta que, enfim, tá na linha, na linha de uma conversa boa que a gente tá tocando aqui, né? De nada adianta eu investir em times para dados, adquirir tecnologias para dados, se eu não consigo traduzir a minha estratégia de curto, médio e longo prazo para a área de dados, para que a área de dados me apoie a monitorar via dados se eu vou conseguir atingir esses meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então agora eu estou invertendo um pouco, né? Se negócio não sabe gestão e se negócio, mesmo sabendo gestão, ele não sabe informar onde ele quer chegar e o que ele precisa monitorar para isso, você causa um outro... uma inversão aqui do que eu gosto de falar, que é assim, a área de dados fica perdida e sem ter muito o que fazer para ajudar e suportar a área de negócio, né? Então ter clareza, a gestão ter clareza do que ele quer, do que eles querem e saber traduzir isso tem muita importância para a área técnica e a área de dados. Faz sentido isso? Faz total sentido, e aí você fica com um time totalmente desmotivado, né? Você perde time, né? As pessoas, por mais que elas podem amar trabalhar com tecnologia, trabalhar com código e tal, mas elas precisam entender para onde a empresa caminha, né? De novo, as perguntas que a gente precisa responder no dia a dia para levar a empresa para o outro lado. Porque, no final das contas, a área de dados ela não tem que comemorar o código que deu certo. Ela tem que comemorar perguntas respondidas e o negócio sendo levado para um outro patamar. Muito bom, né? Isso aí, gostei. Então, tipo, a área de dados, ela fica motivada com isso. E não simplesmente um código que deu certo, né? O objetivo tem que ser esse. E aí, quando você tem uma liderança totalmente perdida, né? Aí o caos está feito, né? Porque aí você tem a liderança perdida, isso reflete na área de dados em desmotivação, em pessoas trabalhando diariamente, respondendo perguntas. A gente da área de dados costuma falar fritando pastéis, né? Sim. Então você vai fritando o pastelzinho, você quer de carne, de queijo, agora qual que você deseja. E aí você vai levando, né? Só que isso chega um momento que você empapuça, né? Que o time cansa. Né? E são tantas coisas, tantos trabalhos, perguntinhas que você vai respondendo diariamente, totalmente desconectadas uma da outra, e que acaba desmotivando a galera. Tudo bem responder diversas perguntas, desde que essas perguntas caminhem para um mesmo lugar, né? Esteja levando a empresa para um outro patamar. E não perguntas espalhadas, totalmente desconectadas, em resolver coisas pontuais. Né? Isso acontece na empresa, seja grande, pequena, coisas pontuais acontecem, mas não deve ser o core da área de dados. Não deve tomar muito tempo da área de dados isso, né? Isso pode levar enfim, a uma orientação do tempo onde não se tem valor pelo que está analisando, né? Não, o valor que você está agregando, né, no final de tudo é muito pouco, né? Você está sobrecarregando um time que muitas vezes não é barato. Você estruturar um time de dados hoje não tem um investimento baixo. É caro. Não vou falar custo, nem despesa, é um investimento. Porque essas pessoas são as pessoas que vão com a agulha lá construir a jaqueta e tal. Então, essas pessoas são bem remuneradas, devem ser, não é? E para construir a jaqueta. Agora, se a alta liderança não mostrar onde ela quer chegar, né, qual é o objetivo ali, você tem um time de dados construindo uma coxa de retalho e que, no final das contas, não vão enxergar a jaqueta e vão desmotivar. Né? Sim. Então, ter a alta liderança, ela não precisa entender
o código. Não. Ela precisa entender para onde o negócio caminha, as perguntas que a gente tem que responder, o que os concorrentes estão fazendo, quais são os nossos diferenciais competitivos, né? E caminhar a empresa para o próximo nível. Né? Eu sempre costumo dizer que tem um conceito que eu gosto muito na administração chamado capabilidade ou capabilities. Né? No tradução para o português não existe essa palavra. Né? O que quer dizer isso? É a capacidade com a habilidade. Você pegar o Itaú, por exemplo, ele tem capacidade? Tem. Ele tem dinheiro, ele tem estrutura, ele tem é uma instituição gigante. Ele tem capacidade de fazer muita coisa. Ele tem habilidade? Se você pegar o Nubank, fazer um comparativo Sim. aqui, a capacidade do Itaú era bem maior do que a do Nubank. Sim. Em questão financeira. Né? Em quesito financeiro. Agora, se você pegar o Nubank, eles têm uma habilidade em fazer as coisas, em construir as coisas, que é admirável. Eu né? concordo. Então, o Itaú, ele tem a capacidade, mas ele está mexendo na habilidade. Não tem o skill ali, né? Ele está mexendo na habilidade. Quando você falou da alta liderança, a empresa pode ter essa capacidade, mas tem que ter a habilidade de fazer as perguntas, de transformar o negócio em algo maior. Né? Sim, sim. Eu acho bacana esse exemplo que você deu do Nubank, que eu também gosto bastante. E se a gente retroagir aqui algumas perguntas anteriores, você falou que o que a área de dados faz, né? Ela resolve ou ela tira dúvidas e resolve problemas por meio de dados, né? O que o Nubank identificou? Que o mercado tradicional bancário brasileiro, para não dizer que ele desprezava, ele desrespeitava totalmente os clientes, né? Isso era meio que unânime. Você tinha uma situação onde o cliente, se os bancos fossem rodar um NPS de clientes, eu acho que todos iam ser reprovados ali. Ninguém queria ir para agência, né, Paulo? Ninguém queria. Exato. Só que, como aquilo era normal, então o normal era ser todo mundo ruim, não tem o que fazer e toca o barco. Aí chegou o Nubank. Exato. E falou: não, peraí, dá para fazer diferente. E aí eu acho que ele inverteu. E tá todo mundo tentando copiar aquilo que ele trouxe de bom, né? Pelo menos é o que eu vejo. Sim. A primeira instituição a ser bem digital assim foi o banco original, né? E aí depois veio o Nubank. Sim. Só que quem de fato conseguiu atingir a massa foi o Nubank. A gente costuma falar que o Nubank foi o primeiro ali, porque ele, de certa forma, foi o primeiro a conquistar a massa ali, né? E hoje também está mudando a estratégia, pegando uma galera mais alta renda e tal. Sim. Né? Porque ele já... tem que rentabilizar agora. Senão, maturidade, declínio, então agora a gente precisa atingir outros mercados, né? Então ele vai num caminho ali do C6 Bank e tal, mas por que ele está fazendo isso? Como ele faz isso? Usando dados, cruzando dados, entendendo. Exato. Né? Então a alta liderança sabe onde quer chegar, os analistas de dados sabem o que precisa fazer para construir a jaqueta lá que a gente está usando de exemplo. Sim. Então, isso é muito importante na longevidade de uma empresa. Não é? Então, até que ponto, né? Até quando você quer que a sua empresa... onde você quer que a sua empresa... onde você acha que a sua empresa pode chegar? Né? Então, esse com o ponto. ou sem você, né? Com ou sem você, exato. Então, usando dados, construindo tudo isso que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Né? E acho que o Nubank, iFood, essas empresas fazem isso muito bem, né? Sim, sim, sim. Como que... Aproveitando a sua experiência acadêmica aí, aula, professor, mestrado, doutorado, como é que você acha que poderia acontecer uma aproximação da academia com as empresas para facilitar o letramento, não sei se a melhor palavra é essa, ou a evangelização, ou a compreensão para melhorar o uso de dados dentro das empresas? Você acha que é possível? Porque eu vejo outros países, por exemplo, isso é bem normal. Você pega Estados Unidos, talvez Europa, alguns países, eu vejo que a academia ela é mais próxima do business, do negócio. Você acha que é possível isso no Brasil? Se não, quais os desafios que você vê para isso acontecer?
Cara, eu acho que é super possível, a gente tem um longo caminho aí a percorrer. Hoje você vê o nascimento de algumas instituições de ensino, que foi até o tema do meu doutorado, focado em projetos. Então, a instituição faz parceria com empresas, nada de empresa júnior, nada disso. Empresas como Google, como Hospital do Câncer, fazem... esse tipo de empresa faz parceria com a instituição de ensino, leva um projeto real para que os alunos, durante o curso, resolvam aquele problema. Isso é legal. Então, e aí tem uma questão, um desafio por parte do aluno. Aquele aluno que acha que sentar na cadeira lá, o professor na lousa, seguindo o livro ali, não é esse tipo de aula que ele vai encontrar. São aulas onde muitas vezes o professor vai aprender junto com o aluno, em cima do projeto. Sim. O professor é o guia do aluno, mas o professor também vai se desenvolver ao longo do projeto. E aí, muitas vezes o aluno olha e fala assim, nossa, mas o professor parece que está aprendendo também. Pois é, porque o projeto exige isso. Eu acho que no Brasil precisa desenvolver um pouco essa maturidade. Por exemplo, hoje eu dou aula de SQL, Python, para alunos de administração de empresas. Eu já recebi avaliação do tipo... Mas a gente deveria ter essa disciplina como optativa e não como obrigatória. Veja, mas como é que você quer se graduar como um administrador que vai resolver problemas se você não sabe um SQL, um Python? Você não sabe fazer a programação, ainda que simples, para responder a esse tipo de pergunta. O mundo exige isso hoje. As empresas elas exigem isso hoje. Sim. Das minhas aulas, por exemplo, eu pego as minhas experiências profissionais, perguntas que eu tive que responder, não uso o banco de dados da empresa, nem tenho acesso a isso, mas crio um banco de dados e dou para os alunos resolver durante as aulas. Então, a instituição em que eu atuo não tem parceria com empresas, mas eu tento fazer isso durante as aulas para preparar esse aluno para o mercado de trabalho. E como que é a reação no geral? Porque assim, eu tento me colocar, obviamente, o que é impossível, mas a gente faz um esforço para isso, né? Eu tento me colocar ali na cadeira do aluno mesmo, e como é graduação, são jovens, na maioria deles, eu quero acreditar, né? E como eles não viveram, a maioria também, talvez, mercado de trabalho, realmente deve ser algo meio boring, né? Fala, cara, o que esse cara tá trazendo aqui? Python, SQL, faculdade de administração aqui, economia, sei lá. A percepção, o rostinho deles e o feedback deles muda a hora que você mostra o resultado disso. No começo das aulas não tem muito jeito, né? A gente vai ali no conceito e tal, e aí você percebe isso. Poxa, que negócio chato, pra que isso e tal. Ao longo das aulas, eu pego as perguntas de negócio e a gente vai... São perguntas de negócio mesmo. Não é o business na veia. Business. Fala assim, gente, vamos lá, ó, tem esse banco de dados gigantesco, não dá para você usar o Excel, tá? Para responder esse tipo de pergunta. Olha, vamos responder juntos, usando aquilo que a gente está vendo na aula? Muda. Porque aí ele consegue ver, ele consegue sentir que ele está chegando do outro lado, usando aquilo que ele está aprendendo na minha disciplina. Aí o jogo vira. Aí eu consigo trazer aquele aluno para perto, né? Junto a isso, o que eu tenho feito também? Eu mostro para ele as exigências do mercado de trabalho. Não todas, mas a maioria das vagas que a gente tem disponíveis hoje no LinkedIn ou qualquer plataforma, mesmo se for para uma área de logística, área de compras, uma área que não tem nada a ver com dados diretamente, tem lá SQL, um Power BI, um Tableau. Desejável, um Python, diferencial. Um diferencial, muitos até obrigatório. Então, aí eu tento mostrar para ele, eu falo, tá vendo? Você vai trabalhar com compras, mas eles estão exigindo isso. Você quer trabalhar no iFood? Isso é essencial. Sim. Você tem que ter. Sim, certamente no mesmo iFood, fora da área de dados, não é? Porque são empresas que as pessoas precisam ser mais autônomas, né? Então a gente tem que ter mais autonomia, responder o problema sozinho. Acabou aquele negócio de ficar sempre perguntando para alguém, o que é isso aqui? Tem que resolver ali, ser autônomo. Então essas skills vai permitir você a ser uma pessoa mais autônoma, a responder problemas, perguntas por si só, né? E aí esse comportamento muda.
Esse negócio de, poxa, que saco, ele muda para tipo, nossa, isso aqui vai me ajudar. Isso aqui de fato é importante. Ainda assim tem aqueles que, poxa, que saco. Sempre tem. Em estatística, independente da disciplina, né? Sempre tem, as pessoas não gostam, normal. Mas aqueles que percebem que aquilo é importante, eu consigo trazer eles para perto. Legal. Na linha do que você está falando, você acha que um dia a área de dados ela vai deixar de existir como uma entidade apartada e ela vai ser distribuída e pulverizada e absorvida naturalmente pela área de negócios? Você acha que você acha que você já respondeu isso em algumas perguntas anteriores e eu concordo com você. Mas quando quando você adquire a capacidade de entregar de forma democrática o dado tratado espalhar isso pela empresa, pela área de negócios, enfim, você acha que existe uma possibilidade de descentralização total mesmo da área de dados? Uma empresa grande, isso já é uma tendência, né? Uma empresa que cresce muito, porque, imagina, ter uma área centralizada demanda um esforço gigantesco, porque eu tenho perguntas para responder de logística, de compra, enfim, de toda a companhia, de RH. Como é que esses analistas de dados, uma estrutura centralizada, vai dar conta de responder uma pergunta tão específica do departamento que ele não atua? É complexo demais. O esforço é muito grande. Então, acredito que sim. A parte de analytics tende a ficar descentralizada. Né? Tá. Cada área tem logística, pessoas que trabalham com dados em compras, em atendimento, que também é uma área importante. Sim. Então, ter pessoas que dominem dados, né? Que tenham as competências para trabalhar com dados. Eu acho que isso é uma tendência. Agora, até um ponto importante, se você pegar as empresas hoje, é muito comum a parte de analytics não ficar abaixo do CTO, que é uma pessoa mais técnica. Eu acho que pessoas que trabalham com exploração e visualização de dados, ficar na estrutura do CTO, na estrutura de tecnologia, tende a ir muito por um lado mais tech, mais código Sim. e menos negócio. Sim. Agora, uma área mais engenharia de dados, acho que faz sentido ser mais tecnologia para fazer ingestão e tal, e disponibilizar aquele dado para exploração. Acho que faz sentido. Mas a parte de analytics, eu acredito na descentralização. Eu acho que é um processo natural. Que deve acontecer naturalmente isso naturalmente. Eu acho que uma pequena empresa começa centralizada e depois descentraliza à medida que ela vai crescendo, vai criando maturidade. O Enjoei, ele tem uma estrutura mais centralizada. Então, por exemplo, eu tinha um time de 5 analistas. Eu tinha uma pessoa focada em logística, outra pessoa focada em atendimento. A gente ainda consegue trabalhar assim, mas essa empresa crescendo, eu acredito na descentralização. Até para... como essa pessoa, né, esse analista, ele fica até uma bola dividida. Ele trabalha com a área de negócio ou com a área tech? Né? E aí, você responde para a área tech e também para a área de negócio. Fica uma bola ali rachada. Então, eu acho que no futuro é descentralização mesmo. Tá? É processo natural. Legal. Porque isso daí é uma questão que vem sendo bastante colocada aí, pelo menos é o que eu pego no dia a dia aí, eu que trabalho também imerso nisso daí, né? É uma pergunta que aparece bastante ainda. Às vezes eu ouço também, o dashboard, a IA vai acabar com o dashboard, né? Aliás, como é que você vê isso daí? Poxa, cara, hoje a gente pegar a Microsoft, em várias aplicações da Microsoft já tem ali uma IA para você fazer pergunta e tal. Eu acho que não é que vai acabar. Eu acho que aquela pessoa que está ali só para arrastar o cardzinho, criar a medida, eu acho que a criação da medida, a confecção daquele card, eu acho que isso tende a ser mais dinâmico. A IA tende a criar isso daí pra gente. Mas a gente volta naquele ponto. Quais são os indicadores que nós precisamos criar? Esse indicador aqui criado está correto?
não está correto, é a melhor forma de visualizar. Eu acho que esse trabalho a IA não pega, né? Acho que esse que é o processo criativo, né? Eu não estou falando da corzinha, da cor do dashboard. É melhor você usar um gráfico de setor e não de barra. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a criatividade na criação, para a criação dos indicadores. Sim. Eu acho que isso a IA tem mais dificuldade para substituir, em fazer por nós. Eu acho que a gente precisa dar o comando, precisa saber construir o prompt para ela construir. Mas todo o processo depende do ser humano, depende de nós. E se a gente não tem as habilidades que comentamos no início, não vai dar certo. Não vai rolar. Mesmo tendo uma IA super, ultra sofisticada. Sim, sim. Ou seja, saber fazer as perguntas é fundamental. É fundamental. O que eu já ouvi também e é um ponto que me parece fazer sentido, né? Quando você pega, por exemplo, um relatório, um dashboard, seja lá o nome que você for atribuir a isso, ali você tem, talvez, dezenas de KPIs. Se você não tivesse aquele dashboard, você ia ter que fazer 10, 20, 30, 40 perguntas para a IA para ter todo dia as 40 respostas. Então, nesse sentido, não faz sentido você dizer que o dashboard deixa de existir. Porque o dashboard ele tá ali bonitinho, montadinho, ele entrega para você isso atualizado de hora em hora, de todos os dias, seja lá o tempo que você atualiza o seu dado, né? Não faz sentido você ficar perguntando aquilo todo dia, e sendo que você precisa daquelas métricas todos os dias, né? Sim, eu gosto muito de fazer uma analogia que é a seguinte, eu gosto muito de aviação, né? Lá no passado, o avião exigia muito mais do piloto, em termos de pilotagem com as mãos mesmo, né? O pé e mão do piloto. Hoje, automatizado, né? E por aí vai. Substituir o piloto? Não. Substituir o engenheiro de voo lá atrás, mas hoje tem piloto e copiloto. Não é? O dashboard é como se fosse o painel do avião. É como se fosse o cockpit ali, o piloto ele olha, ele sabe para onde ele está indo, né? Meteorologia, se tem tráfego próximo a ele ou não. O dashboard é a mesma coisa. Então, o dashboard não vai acabar. O dashboard é o cockpit do avião ali para nós olharmos como negócio e falar, olha, isso aqui está estranho, precisamos tomar uma decisão. E aí, precisamos tomar a decisão, aquilo ali é um indicador. O processo de análise, de entender onde está aquele problema e tal, que é a questão do analista construir lá com uma costureira e tal, depende do ser humano. A IA não vai conseguir, num curto e médio prazo aí, construir essas análises, entende? É como um piloto de avião. Hoje, apareceu lá um sinal de alerta de fogo no motor. Nossa, será que está mesmo pegando fogo? O piloto ele vai lá, ele vai testar outras coisas, ver outros indicadores, fazer uma análise ali para concluir. Fogo no motor, apaga o motor. É a mesma coisa nós como analista de dados. Né? A gente tem que... o dash está ali, mas o processo depende do ser humano e não da IA. Sim. Né? Não, gostei dessa analogia do avião, é muito boa mesmo. Você não pode... o cockpit do avião são os dashboards ali, você não... E o que eu costumo falar com os meus alunos, né? O primeiro dia de aula eu mostro o cockpit e falo assim, olha, isso aqui não tem nem mais nem menos do que o piloto precisa. Imagine a capacidade do design para construir todo aquilo ali, com as luzes e tal. É o nosso trabalho quando vai construir um dashboard. Né? Então, se eu tenho muita informação, a pessoa que está olhando o dashboard vai se perder nos indicadores. Sim. Né? E o dado ele joga contra e não a favor. Agora, se a gente conseguir entender, saber fazer as perguntas e tal, para construir o dash, usar a figura correta, a gente vai conseguir chegar do outro lado, assim como o piloto chega. Sai do outro lado, né? Então a gente precisa... eu gosto dessa analogia porque o avião é perfeito, né? O avião quanto menos melhor no sentido de custo, né? Mas não pode ser tão menos assim, porque senão vai dar problema ali, né? Durante o voo. O dashboard é a mesma coisa. Quanto menos melhor no sentido de visualização, mas também não pode ter pouquíssimas coisas, porque senão não tem informação para chegar do outro lado. É aquela história, o negócio precisa indicar até onde ele quer e quais são as perguntas que o dashboard precisa responder para ele, né? Então, e aí volta nas perguntas anteriores que negócios precisa drivar área de dados ali, né? Exato, porque senão fica uma área desmotivada
E sobre IA roubar trabalho, que é muita... Eu ouço isso muitas Sim, vezes, né? sim. Pô, professor, você acha que a inteligência artificial vai roubar o trabalho? E a resposta é a seguinte, se você é um profissional que tudo pergunta para IA, e eu acho até uma crítica, né? A IA eu acho que está emburrecendo a sociedade, né? Acho que se a gente não tomar cuidado, a gente vai emburrecer. É muito triste, né? Mas hoje você vê pessoas que, às vezes, para resolver um problema minúsculo, deixa eu perguntar para a IA o que ela faria. A gente está deixando de ser o criativo, e a gente está perdendo a habilidade também de errar. Porque eu acho que quando a gente erra, a gente cria, a gente inova. Isso é verdade. O medo de errar, Se né? eu tenho medo de errar, tudo eu pergunto para a IA, cadê a minha criatividade? Sim. Cadê eu aprender com os meus erros? A gente vai deixar isso como sociedade e vai... Outro dia eu estava conversando sobre isso daí bem nesse sentido. É bem polêmico isso e a gente vai ter que viver para ver, né? Mas se, por exemplo, no passado, e aqui com a minha pergunta eu vou acabar declarando a minha idade aqui, né? No passado você tinha a enciclopédia, a Barça, enfim, os mais antigos aí vão saber do que eu estou falando. Eu vejo que se a gente olhar para a IA, e não só olhar, mas se a gente usar a IA no sentido de substituir a enciclopédia do passado, eu consigo ver por uma perspectiva bastante positiva, na minha opinião. É ganho de produtividade. Isso, porque você não precisa mais ler a enciclopédia inteira, né? Agora tem o contraponto que você está colocando também, né? Se você vai pedir o trabalho pronto para a IA entregar para o professor Ian, mas você vê que é o próprio ser humano que está fazendo o uso de uma forma que está prejudicando ele mesmo, né? Ou seja, o ser humano volta para o centro, né? E provoca o problema. Né? Porque a gente deixa de viver para aprender. Exato. Antigamente, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, né? Hoje não tenho mais meus avós, mas gostava muito de conversar com eles. Como era no passado, né? Como é que você fazia as coisas? Às vezes você conversa com alguém mais experiente que você para saber o que essa pessoa faria no seu lugar, mas a decisão está na sua mão. Sim. Você vai coletar a experiência passada, vai coletar a experiência de alguém e você vai ali tomar a decisão. Sim. Eu acho que com o uso da IA, as pessoas estão perdendo um pouco isso. As pessoas já estão, qual é a decisão? O que eu preciso fazer? E está deixando de viver... Processo. Está deixando o eu. Isso. Ou viver o processo. Né? E viver o processo. Hoje, na graduação, eu não peço mais trabalho para fazer em casa. Porque eu sei que se eu pedir, a grande maioria é inteligência artificial. Sim. E hoje você tem aplicativos que conseguem reconhecer, mas eu vou perder tempo. O objetivo de fazer as pessoas aprenderem alguma coisa... Não vai ser cumprido. Fica de lado. Então, melhor a gente construir algo em sala. Boa. Hoje as aulas precisam ser metade conceito, outra metade prática. Para que a gente consiga, de fato, colocar aquele conceito em prática pelos alunos. Né? Pô, e é muito, muito bom, cara. Não parece, mas o tempo voou aqui, né? A gente tá caminhando pro final aqui. Eu quero agradecer muito sua presença aqui, a contribuição sua da academia aqui. Eu acho que enriqueceu bastante. Enriqueceu bastante a conversa. Quero te agradecer aí pela participação. Fica à vontade se você quiser fazer mais alguma consideração final aí para quem está nos ouvindo, né? E, pô, é muito bom tê-lo aqui. Em breve, mais um episódio aí para enriquecer aí a gestão e dados aí para os nossos telespectadores aí. Legal, Mário. Eu que agradeço pelo convite. Pessoal também que ficou até o final aí. É sempre muito prazer trocar ideias, né? Entender como as pessoas pensam, né? Colocar a nossa opinião. Hoje a gente tem essa liberdade de fazer isso e acessar pessoas em qualquer lugar até do mundo, né? Então, eu gosto muito disso, né? Resolvi ser professor por isso, né? Por esse motivo. Me coloco à disposição da galera também. Quem quiser entrar em contato, adiciona no LinkedIn lá, Ian Lopes, tá? Acho que é bem fácil de achar, né? É um nome muito fácil, né? Com Y, Ian Lopes. E super agradeço, Mário. Acho que foi um papo sensacional. Me coloco também à disposição para próximas ideias, próximos papos. Legal. Obrigado novamente. Valeu. Obrigado. Obrigado, Valeu. Mário. Tchau. Tchau.